Olá pessoal, quem fala é Felipe Laison. No vídeo de hoje vou tratar sobre geometria, cálculo de perímetros e áreas. Na verdade, esse vídeo aqui é o registro de uma atividade que nós fizemos em sala de aula e ele vai complementar a atividade que foi encaminhada para casa, né? Então, na atividade em sala, eu disponibilizei a planta de um imóvel, né? Para lembrar, a planta de um imóvel é a representação geométrica dos cômodos do imóvel, né? Nesse caso aqui, os cômodos estão sendo representados por retângulo. Normalmente ou é retângulo, ou é quadrado, ou é trapézio. Esse aqui, para facilitar, deixei tudo como retângulo, né? E em sala nós calculamos os perímetros e áreas de todos os cômodos. Começando aqui, primeiro cômodo foi a sala. Segundo cômodo foi o quarto 1, né? Vou colocar aqui em romano para não confundir. Segundo foi o quarto 2, aqui é 1, mas na verdade é 2, né? Terceiro foi o cômodo quarto 2, né? Depois nós fomos para o banheiro, área de serviço, calculamos todos os perímetros e área, né? Área de serviço, cozinha, por fim, o corredor, tá bom? Nós seguimos essa ordem porque notem que a sala eu tenho as medidas de comprimento e largura, né? Comprimento e largura. Do quarto eu também tenho, ó, do quarto 1 eu tenho aqui também, ó, comprimento e largura. E a partir do quarto 2 eu comecei a inverter as ordens aqui, ó. Por exemplo, no quarto 2 eu não coloquei a medida de comprimento e largura, mas eu dei a área, né? Eu dei uma das medidas do quarto 2 e disponibilizei aqui qual que era a área já. A mesma coisa eu repeti aqui pro banheiro, né? Notem que no banheiro nós não temos aqui as dimensões de comprimento e largura, e aí a gente tem que começar a deduzir algumas medidas, certo? Então vou repetir aqui a atividade que nós fizemos em sala de aula. Então, pro primeiro cômodo, que foi a sala, né, vou fazer aqui de canetinha vermelha. Para o primeiro cômodo, nós determinamos aqui o cálculo do perímetro. Então, lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados, né? Nesse caso aqui, a sala representando um retângulo. Então, nós calculamos assim, ó. 3 mais 3. Então, eu tenho esse lado aqui de baixo, ó, que mede 3. E esse lado de cima, por ser um retângulo, também mede 3. Então, eu vou somar o 3 de baixo com o 3 de cima. Notem que o 3 de cima eu não estou indicando a medida dele, mas por ser um retângulo eu já sei que mede 3, né? Vou somar com esse 4,5 que está aqui, ó, 4,5, mais esse outro 4,5, que é outro lado do retângulo, né? 4,5. Então, 3 mais 3 aqui dá 6, 4,5 mais 4,5 dá 9, né? 6 mais 9, 15. Lembrando que medida de perímetro a gente tem que dar em metros, tá bom? Então, o perímetro a gente vai calcular utilizando adição e já a área, vou colocar aqui, ó, a área é multiplicação, né? Então, vai ficar 3 vezes 4,5, certinho? Então, guarde essa informação, ó. Perímetro a gente determina através da soma, da adição, a área através da multiplicação, tá bom? Aí é só multiplicar, ó. 3 vezes 4,5 é 13,5, daí a gente indica aqui a unidade de medida, metro, e área a gente tem que colocar ao quadrado, tá bom? Nessa sala aqui cabem 13,5 quadrados de medidas de 1 metro, certinho? Daí fizemos aqui o cálculo do perímetro e área da sala, daí a gente vai lá pro quarto 1. No quarto 1 vai ser o mesmo esquema, né? A gente começa calculando o perímetro, lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Deixa eu apagar aqui algumas informações. Vamos lá, o perímetro do quarto 1. Outra forma de determinar o cálculo do perímetro, a gente pode pegar aqui, ó, um lado do retângulo mede 3. Então, eu posso fazer 2 vezes 3, porque o retângulo tem dois lados que medem 3, então fica 2 vezes 3, mais 2 vezes 2,25. Ou seja, o retângulo tem outros dois lados aqui que medem 2,25, tá bom? Então aí fica assim, ó, 2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes 2,25. Isso aqui vai dar 4,5, ou 4,50, tá bom?
6 mais 4,50 será 10,5 metros. Então, essa é a medida do perímetro. É a soma de todos os lados do retângulo. Se eu somar todos os lados, eu terei 10,5. E a área, multiplicação, ó, vai ficar 3 vezes 2,25. Certinho? Então, a área do quarto 2 é igual a 3,25, ó, 3,5, 15, né? Sobe 1. 3,26, mais um que subiu 7. 3,26, né? Vou colocar aqui. Esse número aqui, ó, 2,25 tem duas casas decimais. Vou contar 1, 2 e vou colocar vírgula. Certinho? Então, a área tem que ser metros quadrados. Certinho? Então, ó, perímetro em metro, área, metros quadrados. E depois que a gente calculou o quarto 1, daí a gente calculou o quarto 2 também. Como é que ficou o cálculo do quarto 2? Ó, o perímetro do quarto 2, notem que a gente não consegue somar, determinar o perímetro do quarto 2. Por que a gente não consegue determinar o perímetro aqui do quarto 2? Ó? Porque a gente só tem a medida de um dos lados, medindo 2,25. Então, o perímetro ficaria assim, ó, 2 vezes 2,25 mais 2 vezes uma medida aqui, ó, que eu não sei quanto que é esse cara aqui de baixo, ó. Vou representar por x, tá bom? Então, antes de concluir o perímetro, conforme eu não sei quem que é o valor que está aqui, né? Esse lado aqui de baixo do retângulo, então vou calcular a área. Por que eu vou calcular a área? Porque ele já deu qual que é a área aqui, ó, 9 metros. Então é assim, ó, se nós temos os valores dos lados do retângulo, a gente consegue determinar a área. Tá? Então a área vai ficar assim, ó, a área é igual um lado 2,25 vezes o outro lado, que eu não sei quem é, então eu vou chamar de x. Tá? Então, ó, se eu tenho os lados, eu consigo determinar a área. Se eu tenho os lados do retângulo, eu consigo determinar a área. Se eu tenho a área e um dos lados, eu consigo determinar quanto que vale o outro lado, tá bom? Porque que acontece? Aqui a área vale 9. Esse Azinho de área eu vou trocar por 9. Vai ficar assim, ó, 9 é igual a 2,25 vezes x. Certinho? Então, ó, eu montei uma equação representando o lado que eu não sei o valor por x. E agora eu vou resolver a equação, ó. Qual número, esse x aqui, ó, vou perguntar assim, ó, qual número que eu multiplico por 2,25 que vai dar 9? Para eu saber a resposta dessa pergunta, o que eu faço? Operação inversa da multiplicação, que é a divisão, né? Ó, 9 dividido por 2,25. 9 dividido por 2,25 será 4 metros, tá bom? Então, descobri que a medida desse lado aqui de baixo, ó, mede 4 metros, tá bom? E aí, conforme eu já sei quanto que mede aqui embaixo, agora eu consigo voltar lá no perímetro. Ó. O perímetro ficou 2 vezes 2,25, mais 2 vezes... Descobri que o lado de baixo lá mede 4, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 2,25 é 4,5, mais 2 vezes 4 é 8, né? Então isso daqui vai ficar 12,5 metros quadrados. Opa, só metros, né? Vamos apagar aqui, ó, pegar a borrachinha. Ah, e outra coisa que eu vou ressaltar aqui, conforme eu já tinha a área no quarto 2 e eu determinei qual que era o valor do lado, esse 4 aqui, ó, ele não é ao quadrado, ele é só metros mesmo, tá bom? Então ficou aqui, ó, perímetro 12,5, 4, 9 metros quadrados, e o lado de baixo aqui do retângulo, né, 4 metros, certinho? E daí a gente vai fazer a mesma coisa aqui pro banheiro, ó. No banheiro, notem que eu não sei quanto que mede aqui a parte de cima, e também não sei quanto que mede aqui a lateral. Como é que a gente vai fazer para descobrir? Então, ó, eu vou olhar para toda a minha planta e ver as informações que eu já tenho. Ó. Na planta aqui, ó, do lado direito, ele fala que esse lado aqui, ó, mede 4,5. A parede toda mede 4,5. Então, vou colocar aqui, ó, do lado esquerdo, ó, 4,5. Aí, o que eu tenho? Que essa parede do quarto aqui, ó, mede 2,25. Então, para eu descobrir quanto que mede essa parede de cima do banheiro, o que eu vou fazer? 4,5 menos 2,25. Aí, para resolver essa conta, pensa em dinheiro. R$ 4,50 menos R$ 2,25 vai dar quanto? Ó, R$ 2,25.
certinho? Então, ó, uma parede do banheiro mede 2,25 metros, que é essa parte da esquerda aqui, ó. Quanto que mede essa parede de cima aqui, ó? Eu não sei quanto que mede, eu não tenho essa medida, mas eu tenho a área. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo do quarto 1, certinho? Então, essa parede aqui, vou chamar de Y, porque eu já chamei a parede lá do quarto de X. Vou apagar essas informações todas aqui do lado para utilizar esse espaço. Então, vamos lá, ó. Vamos começar pela área, porque eu não consigo calcular o perímetro sem saber o lado de cima, né? Então, a área vai ficar assim, ó. A área é igual um lado que mede y vezes o outro lado que mede 2,25. Tá bom? A área já está aqui, ó. A área é 4,5. 4,5. Que é igual a y vezes 2,25. A mesma coisa que o de baixo lá, ó. Qual número? O y é o número que eu não sei, ó. Qual número vezes 2,25 que vai dar 4,5? Para eu descobrir, o que eu faço? Operação inversa da multiplicação, né? O y está multiplicando, o 2,25 passa para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar assim, ó, 4,5 dividido por 2,25. Quanto que é 4,5 dividido por 2,25? Ó, vai ser 2, tá bom? Então o y vai ser 2. Aquele lado lá de cima da parede, ela vai medir 2 metros, tá bom? Então esse pedaço de cima da parede vai medir 2 metros. Então ficou assim, ó. Essa parte de cima mede 2 metros. Essa lateral aqui, ó, vai medir 2,25. Essa outra parede aqui, né? Aí a gente descobriu todas as medidas do banheiro, certinho? E aí, para a área de serviço, o que a gente notou? Ó, que eu não tenho nenhuma das medidas. Eu tenho aqui 1,75. Notem que essa parede aqui, ela é uma parede comum da cozinha e da área de serviço, tá? Então, se ela mede 1,75 m para a cozinha, ela mede 1,75 m para a área de serviço, certinho? E aí nós não temos essa parede de cima aqui, ó, quanto que mede? Eu vou chamar de W, tá bom? E de novo, ó, nós não temos, mas aí nós temos que recorrer a todas as informações que a gente já descobriu. O que eu tenho aqui, ó? Que na parede de baixo, essa parede que vai de ponta a ponta aqui, ó, quanto que ela mede, tá? Então, olha só, a parede do quarto 2 a gente descobriu que são 4 metros. A parede do quarto 1 tem 3 metros. E a parede da sala tem 3 metros. Então, se eu somar os 3, vai ficar assim, ó, 4 mais 3, 7, mais 3, 10. Então, toda a parede de baixo tem 10 metros, tá bom? Porque eu somei, ó. Então, toda a parede de cima também vai ter que ter 10 metros. Então, aqui, ó, eu tenho 2. Aqui eu tenho 4, ó, 2 mais 4, 6. E aqui na sala eu tenho 3 metros. 6 mais 3, 9. Quanto que falta para completar 10? Ó, vou fazer 10 menos 9. Então, isso daqui é igual a 1 metro. O que é esse 1 metro? 1 metro é essa medida que eu chamei de W aqui. Tá bom? Então, a área de serviço vai ter 1 metro por 1,75. Conforme meu espaço ficou pequeno, eu vou deixar para vocês seguirem daqui sozinhos. Ó, então, falta calcular a área e o perímetro da área de serviço, a área e o perímetro da cozinha, e vai ficar como desafio aí para vocês determinarem a área e o perímetro do corredor. Certinho? E aí, mais para frente, eu fiz a seguinte proposta. Ó, sabendo as áreas dos cômodos da casa, né? Vou destacar aqui uma área, a área da sala, que tem 4 por 3 metros. Beleza? Então, nós determinamos aqui a área da sala, 4 por 3 metros. Eu vou dar uma esticada na sala, colocar ela deitada aqui, ó. O que eu fiz? A sala era um retângulo que estava em pé, eu deitei esse retângulo. Tá bom? E daí, vou perguntar assim para vocês, ó. O que é a área? A gente calculou a área da sala e a gente tinha visto que tinha dado 13,75, né? Então, se eu pegar o 3, aqui, ó, o 3, e multiplicar com o 4,5, a gente vai ter 13,5 metros quadrados. Certinho? O que é essa área 13,5 metros quadrados? A área 13,5 metros quadrados representa que na sala existem 13,5 quadrados, ou seja, 13 quadrados e meio. Tá? Esse metro quadrado, eu falo o seguinte, que cada um desses quadrados vai ter medida de lado de 1 metro. Tá bom? 1 metro.
Então, 13,5 metros quadrados é que dentro da sala cabem 13 quadrados mais metade, sendo que cada lado do quadrado vai medir 1 metro, tá bom? Então, a gente padroniza aí de uma forma cada um desses quadrados. Aí, qual que é o desafio agora? Ó, eu quero saber o seguinte, essa sala, eu vou colocar um piso nela, esse piso aqui, ó, tá? Quantos pisos medindo 0,5 metro por 0,5 metros, a gente pode ler assim, ó, 0,5 metros, por 0,5 metros. Essa é a área que a gente pode medir. O x a gente chama de por, né? 0,5 metros por 0,5 metros. Para eu preencher toda essa sala aqui com pisos, com essas dimensões, quantos pisos eu vou precisar? Tá bom? Então, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou colocar o piso dentro de um dos quadrados. Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui? Eu intercalei. Esse quadrado aqui, ó, amarelo, ele mede 1 metro por 1 metro. Se esse piso aqui mede 0,5 metros, ou seja, meio metro é esse pedacinho aqui, ó. Meio metro e meio metro, tá bom? Então, dentro de 1 metro cabem 2, aqui, ó, 0,5 e 0,5. Tá? E aqui, ó, na horizontal e na vertical, cabem 2 e 2. Cabem 2 fileiras de 2 pisos, certo? Então, no total aqui vai caber 4 pisos, certinho? Então, para cada 1 metro quadrado da minha sala, eu preciso de 4 pisos. Então, vai ficar assim, ó, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Né? Eu posso somar todos, eu posso fazer o seguinte, ó, conforme cada 1 metro cabem 4, eu posso fazer 13,5, vou colocar aqui no cantinho, ó, 13,5 vezes 4. Aí eu vou descobrir o número de pisos, tá bom? Uma outra forma também que a gente podia fazer, né, que é o que a gente está fazendo em sala de aula para ficar mais simples, deixa eu apagar aqui, ó. Mais simples não, né, para a gente trabalhar da forma correta, a gente fez o seguinte, ó. Coloquei assim, ó, se 1 metro, né, tem 100 centímetros, eu falei que 0,5 metros equivale a 50 centímetros, tá bom? 3 metros equivalem a 300 centímetros. E 4,5 metros equivalem a 450 centímetros. Aí, para a gente exercitar mais as contas, daí a gente calculou a área dessa sala utilizando centímetros, tá bom? Que ficou 300 centímetros vezes 450 centímetros. E daí a gente fez essa multiplicação em sala para determinar a área total, certinho? E depois depois que a gente respondeu essa pergunta, né, de qual que era a área em centímetros, a gente viu qual que era a área do piso, né? Então, cada piso ele tem 50 por 50 centímetros, vou fazer aqui, ó. 50 vezes 50 centímetros, certo? 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 5 é 0. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5, 25. Vou baixar aqui, ó. Então, ó, olha só. Um piso de meio metro por meio metro, ou 50 centímetros por 50 centímetros, ele tem a área desse piso aqui é igual a 2.500 centímetros quadrados. Certinho? Então, vou fazer a área da sala bonitinha para ficar aí, para vocês tentarem resolver a nossa atividade. Vou colocar aqui para cima. Ó. Vou colocar no meio. Então, destaquei aqui, né? Essa é a área do piso. Vamos determinar a área da sala. A área da sala é igual a 450 centímetros vezes 300 centímetros. Certinho? Tem uma técnica da gente multiplicar o número quando ele acaba com zero, né? A gente faz assim, ó. Vou colocar o 3 aqui debaixo do zero. E os zeros do 300 eu vou deixar à direita aqui. Tá bom? E só vou multiplicar o 3 com o número de cima. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, sobe 1.
3 vezes 4, 12, mais um que subiu, 13, certinho? E esses dois zeros aqui eu baixo. Aí ficou assim, ó, 135.000 centímetros quadrados. Então, a área que era 13,5 metros quadrados, ela corresponde a 135.000 centímetros quadrados. Certinho? E daí, para eu descobrir quantos pisos cabem, daí a gente fez a seguinte conta. Eu peguei a área da sala, nós pegamos, né, a área da sala, 135.000 centímetros quadrados, e dividimos pela área do piso. Certinho? E aí, nessa conta, né, quando você fazer essa conta, ele vai dar aqui pra gente o valor de 54 pisos. Certinho? Vamos fazer aqui, se eu tivesse pego 13,5 vezes 4, também vai ter que dar o mesmo resultado, que foi esse cálculo que eu deixei aqui em cima. Beleza? Então essas são estratégias para a gente calcular a área, né? E quando eu quero, por exemplo, no caso, preencher essa superfície com um determinado formato, né? Menor, nesse caso aqui são quadrados de meio metro com meio metro. Certinho? Bem, espero que tenha ficado claro essa parte, que essa é a parte mais chatinha, né, que a gente fez. Então, o cálculo de área aqui, nesse aspecto, para quem for trabalhar com construção civil e arquitetura, né, para a gente preencher uma superfície com um determinado piso com dimensões de meio metro ou 50 centímetros por 50 centímetros. E nessa aplicação aqui, se estivéssemos falando de perímetro, o perímetro, pensa assim, eu tenho a minha sala, e na minha sala eu quero colocar o rodapé, né? Já ouviram falar de rodapé? Rodapé é esse acabamento aqui, ó, que é colocado entre o piso e a parede, entre a superfície do piso e a superfície da parede. Esse daqui é o rodapé, né? Então, quem estivesse construindo a casa perguntasse assim, ó, quantos metros eu vou precisar de rodapé? Aí a gente teria que determinar o perímetro da sala, né? Que foi aquela conta que a gente fez, 2 vezes 3 mais 2 vezes 4,5. Na verdade, a gente somou, né? Fez 3 mais 3, 4,5 mais 4,5. Tá bom? Então, para eu colocar o piso, eu tenho que calcular a área. Para eu colocar o rodapé, eu tenho que calcular o perímetro. Certinho? Bem, espero aí que toda a lição tenha ficado clara. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Agora eu vou colocar um formulário com 15 questões para vocês responderem. Obrigado, até o próximo vídeo. Boa semana.